Oi, tudo bom, deputado? Tudo bem, estava ouvindo aqui vocês comentando os lances da economia, nossos avanços. É isso mesmo. E tem uma que eu queria aqui comentar com o senhor, que os preços dos alimentos, gente, registraram queda no ano pela primeira vez desde 2017. Isso, para mim, é muito mais importante do que o PIBão, sabe? Porque PIB ninguém come. Então, eu acho que isso daí muda a vida, sabe, Miguel, das pessoas, e não conseguir colocar mais comida no carrinho. Olha, muito relevante isso. Eu só acrescento uma coisa. A gente tem que se preocupar também com a qualidade do alimento. A gente está na luta da agroecologia, que significa alimentos mais saudáveis, sem veneno, e também a gente está tentando aprovar, enfrentando um lobby, na merenda escolar, alimentos sem gordura, sem sal demais, sem açúcar demais. É uma guerra, né? Aqueles hiper processados. E depois a gente vai falar mais com o Miguel aqui, porque o Lula, atendendo os ecologistas e a Marina, ele vetou 11 artigos da lei do veneno. Isso vai dar uma guerra lá no Congresso e a gente tem que mobilizar a sociedade. Ótimo, olha, feliz ano novo, viu? Para você, deputado, tudo de bom. Meu camarada querido Miguel do Rosário, obrigada. Obrigada, comunidade, e até o ano que vem. Beijo, beijo. Tchau, tchau. Beijo, Yara. Bom ano novo, boa viagem para você. Muito bom passar o ano aqui no jornal com você. A gente se vê em breve. Um beijo. Se vê. Beijão. Tchau, tchau. Tchau, Yara. Abração biodiverso. Foi bom que você falou sobre esse assunto. Eu separei esse assunto para a gente conversar. Traz o print aí, por favor, Guilherme, que é a matéria da Agência Brasil sobre o veto do Lula, por favor. Coloca aí. Tem a chamada, depois tem o texto, que eu vou ler uma parte, a gente comenta aqui. Tá bom. Por favor. Sobe aí, por favor, Gui. Eu pedi para você subir. Então, eu leio aqui, enquanto o Gui não sobe, eu leio aqui. Você já mencionou, mas deixa eu só ler para te trazer a informação. Lula sanciona com vetos projetos de lei dos agrotóxicos. O país é o maior consumidor dos produtos do mundo, né? O Brasil é um grande produtor agrícola. O presidente sancionou com 14 vetos o projeto de lei que trata de controle, inspeção e fiscalização de agrotóxicos no Brasil. A notícia fala também que o Lula conversou com a Marina Silva e o Lula combinou de vetar isso, né? O que significa isso? Você já mencionou, mas eu queria que você desenvolvesse um pouco mais sobre isso. Olha, esse projeto está há muitos e muitos anos tramitando, né? Há 1 ano e meio, o Fórum dos Ex-Ministros do Meio Ambiente, eu, na época, Marina Silva, Isabela, tivemos discutindo sobre esse projeto com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e com a ministra do STF, que era a relatora desse projeto, né? E o que acontece? O Rodrigo Pacheco prometeu para a gente que ia fazer várias audiências com cientistas, etc. E a Carmen Lúcia nos ouviu e preparou um voto, que, aliás, deu esse voto, detonando uma parte de um decreto do Bolsonaro que já tinha alijado o IBAMA e a Anvisa da análise dos agrotóxicos. Muito bem. Então, qual é o ponto? O ano passado, para se ter uma ideia, nos últimos 2 anos, o Bolsonaro liberou 2.400 agrotóxicos. De cada 10 que ele liberou, 4 estão proibidos na União Europeia, né? E nós queremos sempre prestigiar a Embrapa, nossa importante empresa de pesquisa agropecuária, que já tem combate biológico às pragas, dezenas delas. Bom, vamos lá ao ponto. O que aconteceu? O projeto estava no Senado, uma pressão intensa
da bancada ruralista e do Centrão, o nosso senador Contarato, atualmente do PT, do Espírito Santo também, líder do PT no Senado, ele conseguiu tirar uns 2 ou 3 pepinos, mas deixou vários outros. Não que ele quisesse, era uma composição, não tinha força para isso. Vejam que o Congresso é tão reacionário que derrubou o veto do Lula em relação ao marco temporal. É uma coisa que eu espero que brevemente o Supremo declare inconstitucional, essa derrubada do veto. Mas voltando aqui aos agrotóxicos. O Lula vetou vários dispositivos, né? 14 dispositivos. Vamos lá os principais que ele vetou. Ele vetou o ponto, esse que tinha voltado, tirando o IBAMA e o ICMBio da análise dos agrotóxicos, do licenciamento deles. Ele vetou o ponto que dizia que, cancelava um ponto da antiga lei, dizendo que os agrotóxicos que tivessem potencial cancerígeno não seriam aceitos. Eles substituíram isso por situações gravíssimas e irremediáveis. Quer dizer, então, em tese, algum elemento cancerígeno, desde que não seja gravíssimo e irremediável, pode ser aceito, segundo eles. Lula vetou. Também obrigava a lei anterior a, em propaganda na TV, por exemplo, dizer, olha, pode produzir tais e tais doenças, câncer, etc. Eles tiraram isso. Lula vetou esse ponto. Então, voltou a valer que tem que ter a prevenção, tem que ter a informação, né? E assim sucessivamente. É claro que a bancada rural... Agora, o Lula deixou várias coisas. O Lula também sabe que eles têm muita força, então tentou deixar alguns pontos que estabelecem prazos mais curtos para análise dessas novas substâncias, desses novos produtos. Ele não vetou integralmente, mas vetou esses absurdos maiores, né? E a bancada ruralista vai tentar derrubar. E nós vamos fazer uma grande campanha de mídia, né, nas nossas redes sociais, né? E já estamos aqui, né, no espaço do cafezinho lançando isso. Inclusive, olha, o ano passado, o Brasil gastou 48 milhões em tratamento de pessoas intoxicadas por agrotóxicos. É uma questão de saúde pública. Doutora Anísia tem que ir para a televisão falar isso, ou pelo menos os principais da Anvisa e da Fiocruz. A gente tem que mostrar isso. No ano passado, 56 mil pessoas foram intoxicadas por agrotóxicos. Então, não é uma luta pequena, é uma luta pesada, né? A gente está falando de saúde, de meio ambiente, de tecnologia, né? E, sobretudo, né, nós não somos contra qualquer tipo de insumo. A gente é a favor da agricultura orgânica, da agroecologia, da integração agricultura-pecuária-floresta, do plantio direto, da adubação verde, do combate biológico às pragas. Quer dizer, a gente tem alternativas para isso tudo, conhecidas há muitos anos. Mas aí tem essa associação perversa da indústria química com a bancada ruralista, e o lema deles, em vez de quanto mais purpurina melhor, é quanto mais agrotóxico melhor, independente deles estarem ou não proibidos na comunidade europeia. Essa é uma briga muito pesada, que eu acho que a área da saúde tem que estar muito ligada com a área do meio ambiente, com a área da agroecologia, para a gente enfrentar esse lobby poderoso. Muito bem. Outro assunto que eu queria conversar com você é sobre uma lei que foi regulamentada agora em São Paulo, né? Aparentemente é parecido com o que foi aprovado aqui no Rio de Janeiro. Sim, sim, sim. Coloca aí, por favor, Gui. Tarcísio regulamenta lei de acesso a cannabis medicinal no SUS de São Paulo. Coloca aí. Medicamentos serão disponibilizados somente com pedido médico e assinatura de termos de responsabilidade.
né? Notícia de agora, né? Eu achei bonita essa notícia, que mostra que o que é justo atravessa, né? Atravessa tudo, se impõe, o que é justo se impõe, independente do governo, se impõe porque a sociedade ela precisa. Como é que você analisa isso também politicamente? Olha, lembrando, nós aprovamos aqui no Rio a primeira lei do Brasil pró-cannabis medicinal. Apoio a pesquisas, associações, até o plantio controlado por médicos nos termos da Anvisa. Posteriormente, São Paulo e outros estados aprovaram, não por lei, né? Não por lei sancionada pelo governador, o cannabis no SUS, cannabis medicinal no SUS. Eu até usei esse argumento para provar essa nossa lei que os bolsonaristas estavam friando, né? Eu falei, pô, não é possível, a gente aprovou a primeira lei genérica pró-cannabis, mas agora outros estados avançaram mais e nós estamos aqui há 2 anos e não conseguimos. Eu usei o exemplo de São Paulo e conseguimos, então, aprovar a lei e o governador sancionou. Bom, eu estudei já, né, ainda não profundamente, porque isso saiu ontem, o decreto do governo de São Paulo que regulamenta essa lei. A nossa lei do Rio é mais ampla e melhor do que a lei de São Paulo. A nossa lei fala de farmácia viva, fala de treinamento de pessoas para lidar com cannabis medicinal, na questão das receitas médicas para esse uso, porque, veja, a pressão até dos conselhos regionais de medicina ameaçam de punição os médicos que receitavam o cannabis medicinal, mesmo para aquelas patologias que já são 16, que a Anvisa recomenda, né? Câncer, processos variados de convulsão, né? Dores reumáticas, vários casos. Então, é claro que nós vamos aproveitar essa regulamentação de São Paulo, Miguel, e vamos adequar ao Rio de Janeiro, que tem uma lei mais ampla, que tem vários aspectos que não estão na lei de São Paulo, mas vamos aproveitar isso tudo para ver se a gente começa o ano já com a nossa regulamentada aqui funcionando. Muito bem. Mico, tem uma notícia que eu queria queria saber a sua opinião, é uma notícia que é um dos assuntos mais polêmicos e discutidos no Brasil, que é a questão da liberdade de expressão, a regulamentação das redes. E a gente tem uma notícia hoje, que até fiz aqui a thumb, né, o título aqui da live, porque o Nicolas Ferreira, um deputado federal por Minas Gerais, ele fez uma live alguns dias atrás, em que alguns apoiadores começaram a fazer ameaças contra o presidente Lula, inclusive um deles dizendo que queria fazer uma vaquinha para contratar um sniper para atirar no presidente Lula enquanto ele estivesse aqui no litoral do Rio de Janeiro. Aí aquilo causou, evidentemente, indignação por parte de muita gente. O Ricardo Capelli, que é o secretário executivo do Ministério da Justiça, disse que vai investigar, a Polícia Federal vai investigar 3 apoiadores, e o Nicolas Ferreira começou a dizer que aquilo agride a liberdade de expressão dos seus apoiadores. Eu queria saber a sua opinião sobre esse debate sobre regulamentação das redes e sobre liberdade de expressão. Até onde vai a liberdade de expressão, na sua opinião? Olha, eu tenho um projeto de lei que está avançando muito lentamente na Assembleia, que é inspirado numa lei antiga da Finlândia, que ensina os alunos a distinguirem as matérias falsas das verdadeiras, com várias tipologias, matérias montadas, matérias anticientíficas, matérias comprovadamente contra a saúde pública, né, agressões às pessoas, etc. A gente fez uma audiência pública, aliás, tua companheira Ingrid
que trabalha conosco também, foi quem elaborou esse projeto. A gente fez uma audiência pública que estava lá o Orlando Silva, que é o relator desse projeto de lei no Congresso, estava o Felipe Neto, estava o Gabeira, foi uma audiência pública bacana. E eu consegui que a CCJ desse que o nosso projeto era constitucional. Então, agora ele deve avançar. Eu tenho uma visão, sou, como você, um defensor da liberdade, né? Nós nos opusemos à ditadura, né? Quem ameaçava a imprensa independente, a mídia oficial, xingava jornalistas, era o Bolsonaro. Nós sempre defendemos a liberdade. Agora, a liberdade de expressão, você não pode ir para a televisão e conclamar as pessoas a cercar alguém, bater na pessoa, dar um tiro, matar o filho, né? Promover atos nazistas. No Brasil, é crime inafiançável você promover atos nazistas, por exemplo. Nos 4 anos de Bolsonaro, graças às tendências nasóficas do Bolsonaro, os núcleos nazistas, segundo a Polícia Federal, triplicaram de 230 para 690. Então, é claro que a liberdade de expressão é liberdade de ideias, de um debate profundo. Você discorda de mim, eu discordo de você sobre alguma questão, Venezuela, ou qualquer ponto, né? Palestina, normal. Democracia é isso. Outra coisa é você pregar o ódio. Por exemplo, a campanha que o Bolsonaro fez contra a vacina, né, obscurantista, que produziu centenas de milhares de mortes evitáveis. Aliás, eu acho, Miguel do Rosário, não sei qual é a sua opinião, a minha opinião é que dos 16 processos criminais que o Bolsonaro responde, eu gostaria que o primeiro que levasse ele à prisão fosse o da Covid e não das joias. Não é que eu acho que joia seja certo, ele fez tudo errado, se apropriou. Não que eu acho que falsificar o certificado de vacina dele, da filha, seja certo, é completamente errado, tem que pagar por isso. Mas eu gostaria mesmo, por emblemático, que ele fosse preso pela primeira vez por causa do que ele fez, das mortes que ele causou, exatamente por desinformação. Esse deputado mineiro, né, que já agrediu mulheres, tem processos sobre transfobia, botou aquela peruca loura para difamar e intimidar os LGBTs, né, e os trans. Esse não tem a menor moral para coisa alguma. Agora ele está querendo contratar um atirador para atirar no Lula, põe isso na rede, acha que isso é liberdade de expressão, né? Quer dizer, isso é a base do mussolinismo, é a base do nazismo. O nazismo fazia isso, né? Batia nos líderes sindicais, queimava as sedes dos sindicatos. Eles se nutrem disso. Por que eles estão conseguindo obstruir, com apoio de algumas big techs, o excelente projeto do qual o nosso competente Orlando Silva é o relator? Porque eles vivem disso, eles se nutrem disso, eles conseguem os impulsionamentos e os likes nas redes com essas barbaridades, Então, eu acho que a gente tem que ser muito duro. O Supremo quer avançar nisso, até as presidências da Câmara e do Senado querem avançar, e, claro, tem uma base bolsonarista e uma parte do Centrão que se opõe a isso, levantando a bandeira da liberdade de expressão. Mas, quando eles são ofendidos, eles correm para o Conselho de Ética. Então, são 2 pesos e 2 medidas. Eu concluo essa fala sobre as incongruências da nossa extrema-direita, sempre demonizaram os direitos humanos. Quando alguém falava, eu tenho leis sobre ressocialização de presos, sobre estímulo ao estudo e ao trabalho dos presos, sempre diziam que isso eram leis pró-bandidos. Agora que os golpistas estão presos lá na Papuda, essa turminha virou defensora dos direitos humanos desde a mais tenra idade. Quer dizer, uma hipocrisia absoluta. Nós somos democratas radicais. Eu, por exemplo, quando tem alguns, infelizmente tem
tem alguns sites de esquerda que insinuam, não, esse cara tem que mesmo levar umas para prender, né? Falando de algum bolsonarista que fala uma coisa, por exemplo, essa. Eu falo, não, pessoal, não vamos cair no mesmo nível dele. Como tem que levar uma para prender? Ele tem que ser processado, punido, multado, tirado do ar. É porque o nosso pessoal, uma parte minoritária, a esquerda é muito mais consciente, mas tem uma parte minoritária que acaba embarcando nessa história, achando que quando a gente insinua... Por exemplo, eu, que me dou aqui com o Quaquá, já ajudei muito Maricá, entendo a circunstância que ele deu aquele tapa, eu condeno, eu acho que foi errado. Eu acho que ele perdeu o controle, independente dos caras estarem abusando completamente. Mas eu não... Tem gente que fala, não, bacana, macho, deu porrada. Não vamos entrar nessa tripe, que isso interessa quem não tem argumento, quem não tem cultura política, quem não tem história, né? Então, eu acho que a gente deve seguir o exemplo do Betinho, do Chico Mendes. Aliás, eu fiquei, depois a gente pode falar um pouquinho, eu vi a série do Betinho, fiquei super emocionado, eu apareço com o Betinho, com o Chico Mendes. Eles conseguiram mexer multidões, nunca agrediu uma pessoa, né? Nem o Chico Mendes, nem o Betinho. Então, eu acho que a gente tem que estar por cima, aprovar logo essa lei, é importante. Eu acho que é hora, no segundo semestre, não dizer, não, isso pode atrasar a pauta econômica. O Haddad conseguiu avançar a pauta econômica, eu tiro o chapéu para o Haddad, alguns da esquerda não gostam dele, eu sou daqueles que gosto muito do Haddad, fui ministro com ele foi excelente ministro, quando eu era meio ambiente, ele era educação, a gente fazia dobradinha em educação ambiental, em tecnologia limpa nos institutos federais, então eu sou fã do Haddad. Ponto. Sei que nem todo mundo gosta dele na esquerda. Mas, então, a gente rodou a página, pelo menos de grande parte, depois vão ter novos, mas uma boa parte dessa pauta econômica. Então, acho que a gente tem que começar, depois do Carnaval, a pegar forte a regulamentação das fake news, das big techs, distinguindo o que é liberdade de opinião e de expressão e o que é supostamente liberdade para agredir, louvar ou estimular o racismo, a homofobia, a intolerância, o nazismo. Isso não é liberdade de expressão. Querer contratar alguém para matar, ainda que seja simbólico, isso é crime. E crime tem que ser tratado como crime. Muito bem. Só a última notícia que eu acho interessante a gente comentar aqui é sobre a morte, suicídio desse youtuber PC Siqueira. Tem a ver com esse assunto que a gente está conversando, porque... Exatamente. Aparentemente, um dos motivos do seu suicídio foi também uma acusação nunca provada de pedofilia. Então, há todo um debate agora sobre o tribunal das redes sociais, né, que substitui o tribunal real. A polícia nem abriu o inquérito porque não achou prova suficiente. Ficou tudo na mídia, né, um print de... Isso se sucede a um caso também recente de uma moça que se suicidou por ter sido exposta nas redes sociais, por eventualmente ter casos com o YouTube, né, o tal do Whindersson, e ela acabou se matando porque sofreu muito bullying. Verdade. Então, também tem a ver com isso. O que você acha, Mink, dessa cultura do cancelamento? Como é que a gente pode superar isso? Isso, Miguel, é uma das formas do escritório do ódio agir, né? É um bullying institucional. Eu acompanhei. O Siqueira defendia posições polêmicas, né, sobre vários assuntos, sexo, drogas, etc. Ele tinha uma fragilidade psicológica. Os bolsonaristas fizeram uma campanha centrada e pesada, ameaçando ele, cercando ele, mandando as pessoas irem para a porta da casa dele, e ele acabou se suicidando. Eu lembro, não é exatamente o mesmo assunto, eu lembro aquele cancelier, aquele reitor
que se suicidou há alguns anos atrás. No caso, a Lava Jato fez uma denúncia mentirosa contra ele, ele foi processado, os bolsonaristas entraram na rede contra ele e ele acabou se matando. E depois que ele se suicidou, se atirando de um prédio alto, a Polícia Federal continuou o inquérito e viu que ele era 100% inocente. Então, veja, além dos exemplos que você deu, né, do Siqueira e dessa moça, eu lembro esse do nosso reitor, né? Isso daí é muito terrível, porque imagina, você tem um bullying em sala de aula, já é terrível, pode marcar uma criança, os pais às vezes tiram a criança da sala de aula. Imagina um bullying numa rede que tem milhões de seguidores, dizendo, olha, esse cara é um pedófilo, é um tarado, vamos segui-lo, cercá-lo, injuriá-lo, ameaçá-lo, para ver se ele se emenda, para ver se... Então, uma pessoa que tem uma fragilidade, como ele tinha, se matou. E quem vai ser responsável por isso, por essa vida? Eu digo, quer dizer, eu outro dia falei aqui no programa, eu próprio, né, há 5 anos atrás, fui vítima. Um delator ouviu falar que eu me beneficiei de alguma coisa, sai minha cara no Jornal Nacional. Depois teve uma investigação profunda da PF e do MPF e viram que o tal licenciamento nem tinha sido do INEA. Na época, eu era ministro, né, estava cuidando da Amazônia, né, e que todas as provas eram a meu favor. Então, isso foi arquivado, não foi porque tinha algum erro processual, foi porque as provas me inocentaram. Só que eu fiquei 5 anos enfrentando isso, eu que sou um deputado de opinião e vivo disso. Então, isso é muito terrível. É muito terrível e eu acho que se a gente não avançar, não só na lei, que não basta fazer a lei, você tem que criar uma cultura que seja uma alternativa à cultura do ódio, à cultura do linchamento, como está aí a frase que vocês puseram aqui embaixo. Então, a gente tem que cultivar uma cultura fraterna. Por exemplo, só para encerrar, eu já fiz várias leis contra o racismo, né, contra a homofobia, LGBTfobia, mas a gente fez uma que começou a ser cumprida agora, mais até na rede municipal que na rede estadual, de ensinar as culturas africanas e indígenas nas escolas. Porque uma das formas de você combater o racismo e o ódio aos indígenas é você conhecer essas culturas. Então, a gente tem que ter uma lei que reprima, mas tem que ter uma outra base que abra a cabeça das pessoas, né? Que plante uma semente de uma cultura mais solidária e menos agressiva. Isso que é um trabalho importante cultural de todos nós. E vocês estão fazendo um trabalho maravilhoso aí com essas entrevistas, essas reportagens, isso é muito importante. Então, temos que aprovar a lei, mas temos que plantar semente de uma cultura solidária, humanista, como Betinho, Chico Mendes e tantos outros lutaram a vida inteira com grandes e fantásticos resultados. Então, é isso. Vamos avançar nessa linha. Eu acho que agora, depois do Carnaval, já enfrentados alguns dos principais pontos da agenda econômica, vamos concentrar, por exemplo, nesse ponto que é essencial. Maravilha. Mink, muito obrigado, então, por essa entrevista, que é a última do ano, né? Isso. Então, Miguel, para você, um ano com energia renovável afetiva. Vamos mostrar que o amor, a resistência, a cultura vão fazer avançar essas pautas todas, e vocês estão de parabéns pela qualidade, pela permanência desse combate diário, mas com informação, com controvérsias de boa qualidade, criando mesmo uma consciência crítica necessária. Parabéns. Parabéns para você também, Mink. Parabéns pela essa luta aí de tantas décadas lutando pelo povo brasileiro. Tenho muito orgulho de te conhecer e você
Sempre vi aqui. Então, um forte abraço, feliz ano novo para você. Um abração.